Três hiatras, meteoros que podem se chocar com a Terra, orbes, satélites que visitam e vigiam a Terra antes do primeiro Sputnik, do primeiro satélite lançado em órbita. Essas coisas têm batido a nossa porta. Sempre foi o que nós mais vimos na internet. E as pessoas, os amigos, o pessoal do WhatsApp, sabe, perguntando, e eu também perguntando sobre isso. O que é o Três Hiatras? Qual a possibilidade de a humanidade ser extinta devido a um choque de um meteoro com a Terra? O que podemos falar a respeito? Você está conversando com Nicodemos Silva. Nome iniciático Zanoni existe, mas eu gosto de usar o meu nome. O canal é Goétia de Axé. Então, se você quer tarô, baralho cigano, jogo de búzios, oráculo luciferiano, acordos, pactos, alianças daimônicas, só entrar em contato 819-9393-3813. Eu não sei por que razão, ultimamente tem aparecido pessoas. Eu tô vivendo na merda. E eu não tenho, porque para fazer um pacto precisa-se de fazer o jogo antes. E eu não tenho um centavo. Mas eu gostaria de fazer um pacto. E depois tudo acontecendo, eu prometo. Olha, gente, e não é assim que funciona. Não é assim. Qual é a pessoa que não lhe conhece, nunca lhe viu tão gordo, que vai perder o tempo da pessoa para jogar um jogo profissional que vai durar mais ou menos 40 minutos a 60 minutos, com a tábua de faca que a pessoa comprou, no caso eu, o jogador, com os búzios que tive que cortar e raspar, utilizando-se da energia que eu tenho que pagar, do espaço que tenho que pagar, e da internet e da luz, né, que estão aqui no Ring Lights, que tem que ser pago para jogar para você de graça. Cara desse deve estar. Quem fizer isso é um franciscano, é um monge franciscano, salvo em Cristo. E depois de jogar, lhe preparar, porque você está na merda. Então, tem que lhe preparar intelectualmente para você ter uma mudança de mentalidade, fazer as limpezas necessárias. Tem todas as limpezas que precisam ser feitas, as limpezas espirituais. O trabalho junto ao Ori e para lhe preparar para fazer o pacto da mão. Então, todo esse trabalho, todo o tempo dado a você, por eu que não lhe conheço, por um sacerdote que não te conhece, aí depois ele vai fazer o ritual, porque tem que colocar a mesa. Ontem a Maria me deu uma ideia maravilhosa. Tem que pôr a mesa. E na mesa vai haver lá frutas, carne, bolo, etc. Tudo comprado do bolso de quem vai lhe beneficiar. E aí, se tudo der bem, aí, quando você sair da merda, você manda o dinheiro daquilo lá. Considerando que você está nessa situação, quando você pegar o valor, certamente, esqueci aqui de pôr, certamente você vai bloquear e buscar pagar suas contas ou não. É assim que todo mundo faz. E mesmo que não faça, mas trabalhar de graça,
não é para luciferiano. Então, por gentileza, você não é convidado à mesa do Senhor. Entendeu? Não é. Não desse Senhor aqui, de forma alguma. Né? Vai procurar uma igreja, vai procurar um albergue, né? Rezas são de graça, missa é de graça. Então é ali onde você deve buscar. Né? Ok? Quem tem para dar de graça é polícia, Papai Noel e Deus. Então fica à vontade. Então, falar sobre esse tema do Três Diatras e desse meteoro que chocou a Terra, chocou-se com a Terra e extinguiu todos os dinossauros. Falar desse outro objeto que foi visto por trás do Sol, e aí sim vem na órbita, se aproximando da órbita da Terra, e é enorme, do Hipófisis também, que pode chocar-se com a Terra em 2030, 2000. E todas essas coisas é muito complicado para a gente, porque a gente sabe como que isso foi semeado. Como é que as elites fazem para dominar o gado? Quando a gente é criança, e Gilberto Freire vai observar muito bem esse fenômeno no Casa Grande Senzala, os indígenas e os holandeses, os colonizadores que aqui chegavam, quando batia a noite, eles tinham medos que foram perpetuados pelos nossos bisavós. Aqui no Nordeste foi comum o medo do patafigo, do velho do saco, sabe? E de outras coisas que a gente aprende a ter medo, porque é dessa forma que a educação foi colocada. Então, primeiro a gente vai observar em relação a esse período que nós estamos vivendo absolutamente apocalíptico. Nós temos profetizas, todas as videntes que vêm ao ar é para falar de bagaceira, de desgraça, de coisas que vão acontecer, né? Como é o caso da Shaline Grazik. E sim, por que é que elas fazem essas profecias? E temos aí Nostradamus, e temos Baba Vanga, e temos João no Apocalipse, e vivemos nessa época aterrorizado por essas profecias. Então, ao meu ver, nós não crescemos. A psicologia vai observar que a gente dormia com ursinho, quem podia dormir com ursinho, né? Tem crianças da elite que dormem com ursinhos, né? Porque ali vão estar os palhacinhos, né, de pelúcia, que vão ali estar se sentindo protegidos de tudo que está em derredor da criança quando se apagam as luzes. E aí nós pensamos que crescemos. Mas uma olhada diferenciada, altamente espiritual, a gente vê que a gente continua com os bonecos. Nós temos os brinquedos, e os brinquedos passam a ser carrinho de plástico para carros de metal e aviãozinhos para avião, e somos seres que nunca de fato crescemos. Isso foi percebido por Paulo. Né? São Paulo escreveu: quem está em Cristo, nova criatura é. Cristo tinha dito: ide pregai a toda criatura. E Paulo agora diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E é muito interessante, porque o Cristo vai ver-se como rebanho de um pastor. Um pastor de um rebanho, aliás. E ali nós teremos ovelhas. E ovelhas não são homens. Ovelhas não são mulheres. Ovelhas são criaturas. Por isso que Samael, a um melhor,
vai falar na sua gnose moderna, que este ser equivocadamente chamado de homem, porque o homem, né, não é, ou seja, ele é só uma criatura intelectualizada, um pouco mais elevada, né, do que o macaco e de que. Então nós teremos isso aí. Somos criaturas, somos descendentes de primatas. Isso aí também vai perpetuar até no Espiritismo, onde nós teremos aí o livro Evolução entre dois homens, entre dois mundos, de Valdir Xavier, um livro extenso, em que os autores vão deixar claro que o homem não é o macaco, mas passou através do macaco. Então, o Chico Xavier vai perceber, né? Vai conseguir fazer esse link entre criação e evolução. Então, nós teríamos aí tudo isso baseado nesses princípios de que o homem veio do macaco ou passou pelo macaco. Então, nós temos esse princípio de criação e quando adentramos a Bíblia vai dizer claramente, vai falar claramente da criação em si, como foi que essa coisa foi criada, isso tudo foi criado. E aí nós teremos que pegar o que se chama de a palavra de Deus. Você gosta de ouvir a palavra? Então nós temos aqui duas Bíblias excepcionais. Temos a judaica, a Bíblia judaica completa, e nós temos a melhor das Bíblias, né, modernas de hoje em dia, que é a Bíblia de Jerusalém. Ela é considerada melhor porque há tempo foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, e esses manuscritos do Mar Morto foram levados para o mosteiro de São Pacômio, e ali viram 57 obras bíblicas relacionadas com o Novo e Velho Testamento. E dessas 57, 43 inéditas. E desses 43, na época, inéditas, havia um livro que se repetia várias vezes. No caso, todas as outras Bíblias eram comidas por bichos, faltava pedaços da palavra, e que tiveram que ser reconstituídas, né? Na época sem inteligência artificial, então demorou-se muito para fazer. Mas esse livro, o Apócrifo de João, tinha, tinha 5 cópias e todas elas extremamente bem conservadas. Então, esses livros, e a posteriori o Psofia, foram observados por os padres da igreja, que tinha aí na sua Bíblia a Vulgata como oficial, e eles desceram ao mosteiro de São Pacômio e revisaram a Bíblia. Então nós temos a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia revisada, com milhares de textos de rodapé. Você vai ter milhares de textos de rodapé, né? Com os 6 livros, que dizem que a Bíblia Católica tem 6 livros a mais. Na verdade, é a evangélica, né? A tradução de João Ferreira de Almeida, que era padre, que tem 6 livros a menos. A Bíblia Católica não tem 6 livros a mais. Então aí nós vemos a criação do mundo. E aí, esse texto que abala a teologia até os dias de hoje, nós podemos ver no capítulo 1 de Gênesis. Então vamos dar uma olhada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Eu já vi outra versão
que diz: E o Espírito de Deus vagava por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Você observa interessante que antes, primeiro ele criou e depois ele viu que aquilo era bom. Nós estamos vendo aqui uma divindade que está criando tudo e está descobrindo ali que aquilo é bom. E Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e manhã, primeiro dia. Então é muito interessante que essa luz que ele cria não tem a ver com sol nem com lua. Não tem. E no versículo 6 disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Deixa eu ver se eu posso dar aqui com algum exemplo. E assim Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento o céu. Então, eu sei que para a geração de hoje, entender um texto desse é absurdamente difícil. Está dito que no princípio só havia água e que a divindade criou um firmamento, colocou algo que iria separar as águas que estão em cima das águas que estão abaixo. Essa coisa iria separar as águas das águas. Essa coisa é chamada firmamento. O salmista iria dizer mais tarde que os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, outra coisa, anuncia as obras de suas mãos. Nós temos nessa Bíblia aqui judaica, que é uma Bíblia que eu particularmente acho muito bonita, do livro de Bereshit, que é a Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 6, daquele que nós falamos do firmamento, Deus disse: haja um domo no meio das águas, que ele separe a água da água. Deus fez o domo e separou a água em cima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. Deus chamou ao domo céu, e assim houve tarde e manhã, segundo dia. Depois Deus disse que a água debaixo do céu, desculpem, seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. Então só havia água, a terra seca vai aparecer agora. As águas vão se recolher para que a parte seca apareça pela palavra da divindade. Deus chamou a terra seca terra, que é com T maiúsculo, e a reunião da água ele chamou de mares. Aí Deus viu que era bom. Antes ele não tinha visto, ele não sabia que era bom. Ele viu agora que era bom. Aí no verso 14 é algo que vai acontecer que é fabuloso. Deus disse: haja luzes no domo do céu, para separar o dia da noite. Haja luzes no firmamento. E que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as grandes luzes, a luz maior, para governar o dia, e a luz menor, para governar a noite. E as estrelas, Deus as colocou no domo do céu. Deus fez o primeiro luzeiro, que pensamos que é o sol,
e o segundo que pensamos ser a lua e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para dar luz à terra, para governar o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom, e assim houve tarde e manhã, quarto dia. Então, nós temos um problemão, porque havia a Bíblia, por exemplo, do Ludovico, as Bíblias antigas, e você pode encontrar aí no sebo que aparecia a formação da Terra. Como uma tenda, armada como uma tenda, um domo por sobre a Terra. E o que foi que aconteceu? Porque isso foi mudado, e agora nas Bíblias mais modernas, nós temos aí mudado para a extensão. Deus criou uma extensão. O que é que aconteceu? Aconteceu que quem tinha o acesso à palavra, essa palavra que hoje eu tenho aqui, a fartura, eu estou em várias Bíblias aqui, ela, as pessoas não tinham acesso. Na Idade Média, quando o imperador Constantino resolve criar uma religião oficial e depois fazer a Bíblia canônica, quem tinha acesso a esse livro oficial era a Igreja Católica. E a maioria das pessoas não tinha o acesso que hoje tem à leitura. Não havia celulares. Eu digo isso porque os jovens de hoje pensam que sempre houve celulares. Não haviam televisão. Pior, não haviam gravadores. Não havia câmara fotográfica. Tudo isso é invenção de agora. Então, a Bíblia era lá presa aquilo. E 350 anos, mais ou menos, o Santo Ofício, a igreja, ela recebeu de Ptolomeu. Ptolomeu escreveu um livro que deixava muito claro sobre como era a cosmologia. Nós tínhamos o Sol e a Lua. Havia uma plenitude na Terra. E Ptolomeu iria agradar muito o clero. Estava de acordo com a palavra de Deus. Só que aí, com o tempo de abuso da igreja, nós tivemos aí a Santa Inquisição, a caça às bruxas, a escravidão e outros. Foi necessário, não é? E partiu ali do rei da Inglaterra que queria casar novamente. Era necessário dar um baque no poderio da igreja. E como esse baque iria ser criado? Assim, a primeira coisa e a coisa mais importante era tirar da igreja a crença que os homens tinham. Os homens todos criam na igreja e no Santo Papa como infalível. No livro Papa e o Vaticano, Rui Barbosa irá declinar-se para observar essa coisa da infalibilidade papal. Então, começou com Martinho Lutero, quando traduz a Bíblia para a língua alemã no ano 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto. E a partir daí houve a descoberta, né? Não me lembro antes ou depois, da imprensa de Gutenberg. Quem quiser pode colocar aqui, estiver vendo, pode colocar aqui. Então nós temos a imprensa de Gutenberg e essa imprensa iria copiar essas Bíblias e levá-las para mais longe. E aí iriam aparecer as versões. Então, o primeiro golpe da igreja foi a reforma. Né? Então, essa reforma pentecostal, essa reforma, ele iria abalar os alicerces da igreja e sociedades secretas
iriam ainda mais a fundo. A primeira coisa foi descobrir, através de Giordano Bruno e de outros astrólogos, outros astrônomos, de que a Terra não era o centro. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, lembrando bem aqui o nome deles, iriam fazer a demonstração de que, na verdade, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário. Né? E depois Giordano Bruno e outros astrólogos iriam dar esse desfecho, né, essa cutilada na igreja, de que não, a Terra não é plana, a Terra é um globo, não é? O Sol não gira em redor da Terra de forma alguma. Nós não somos o centro do universo. Nós somos um pontinho na Via Láctea, um pontinho de uma grão de areia no meio dessa imensidão toda. O homem não pode se considerar agora o rei da Terra, o arquétipo principal não é o homem. Pode haver outras civilizações que estão escondidas na galáxia, no sistema solar, pode estar no sistema solar ou fora do sistema solar. E depois desse grande golpe, grande ferida na igreja católica, nós teríamos o terceiro, que foi justamente a escrita do livro das origens da espécie por seleção natural, de Charles Darwin. Charles Darwin iria deixar claro que, do princípio, eram os primatas. E aí, isso aí foi tendo uma evolução até chegar ao Homo erectus. E depois do Homo erectus iria o Homo sapiens. E agora a ciência iria procurar o elo perdido, o que é que trouxe inteligência para esse macaco tão avançado. Então, a reforma luterana, a prova de que a Terra gira em redor do Sol, há um sistema solar, modifica tudo, e por fim que nós viemos de um macaco. Então, essas foram as três grandes feridas, e essas três grandes feridas foram suficientes para quebrar, não é, o poderio da Igreja Católica sobre o mundo ocidental. Então, depois disso, nós teríamos aí o crescimento do agnosticismo, do ateísmo, porque antes todo mundo sabia que havia um Criador. Não haviam ateus, não tinha como naquele período se dizer que não, todo mundo sabia que algo superior os olhava, que estávamos presos e que não podíamos sair. Isso aí vai reverberar exatamente na Torre de Babel, onde os homens, ali com medo do dilúvio, fazem uma torre. Essa torre era para alcançar o céu. E os Elohims, criadores da terra, porque no princípio criaram os Elohim, os céus e a terra, essa é a verdade. Os Elohims desceram e viram que Nimrod, o caçador, que estava agora fugindo do dilúvio, juntou todas as nações em um prédio só, e isso iria alcançar o céu, no caso, o firmamento, no caso, o domo. E Deus desceu e confundiu as línguas. Então, os evangélicos, eles se perdem muito nisso, porque hoje existem prédios maiores do que a Torre de Babel. E
eles ficam perdidos, porque eles ficam pensando, como assim? Isso é uma bagunça na cabeça do evangélico, do católico. Como assim? Tem prédios maiores e os Elohim não baixam e não fazem tudo aquilo ali. O que está acontecendo? A gente está vendo o homem indo à Lua, a gente está vendo o homem indo a Marte. O que é que está acontecendo? E através justamente desses predicados, né, da ciência, desse poderio da ciência, de sair da Terra, ir à Lua, e de Elon Musk, não, vamos levar uma civilização aí para Marte. E o mistério da NASA ter deixado de visitar os oceanos, estudar a profundidade dos oceanos, e agora adentrar o vácuo, o espaço. Porque a Terra é uma bola e esse bilhão de água, né, que são os mares oceanos, que antes eram contidos pelo domo, agora viajam, né? A Terra gira ali e é essa força atmosférica que mantém essas águas coladas nessa grande bola que é a Terra. E ficamos assim ao léu. Então, o que pode acontecer? É provado cientificamente que um meteoro já atingiu a Terra e destruiu a civilização. Então, o que é que está acontecendo? E agora tem o Três Yatras. E o Três Yatras é um objeto, né, extraordinário que veio de outro sistema, que não é o solar. E quando chegar aí, dia 28 de outubro, ela vai estar escondida por trás do Sol. E ele pode mudar. Ali por trás do Sol pode ser observado o que aquilo ali vai estar fazendo. E ele pode enviar sondas. E aí os conspiracionistas, liderados, né, por Carol Capel, a menina que sabe ganhar dinheiro com medo, né, do povo, de maneira honesta, né. Uma menina que, logicamente, denuncia a elite sendo parte da elite, porque a pessoa entra lá naquele canal e a pessoa trabalha 8, 10 horas por dia, não tem tempo de ler, de estudar nada, e ela crê em toda a conspiração que há, menos nessa, né, de que a Terra sabe, a Terra é plana. Essa é uma conspiração que ela não entra, porque ela precisa disso, né, desse negócio alienígena. Ela, ela acredita naquilo que convém, e o canal cresce muito, e ela ganha muito dinheiro. É uma pessoa que sabe utilizar o medo alheio. Pertencendo ela, naturalmente, quem conhece vê claramente, pertencendo ela à elite, né? Porque provoca o medo. Nós vimos aí uma reportagem dela, eu me lembro, num dia de domingo, ela deixando claro que o Papa Francisco havia morrido. Ela, enquanto isso, na Praça da Sé, no Vaticano, o Papa se despedindo ao vivo de todo mundo. Mas para ela, o Papa já havia morrido há dias. Como acontece no Brasil, né? Tanta gente dizendo que o Lula que está aí é um robô, é um sósia. E é preciso entender, né, porque é que as massas creem tão facilmente nisso, né? Porque é que eu preciso ser conspiracionista? Por que é que eu preciso acreditar nisso, que uma civilização está vindo de fora e que vai se esconder por trás do Sol e que aí pode modificar seu rumo e vir em direção à Terra, né? A gente já foi treinado para isso. Segundo ela, a Carol Capel,
nós fomos treinados, né? A arte imita a realidade, né? Então, eles vêm nos preparando para ter esse contato com essas, esses seres de outras galáxias. E a gente sabe muito bem disso, que isso é verdade, porque nós fomos doutrinados. Antes de aprender a ler, a gente já tinha o modelito da Terra girando em direção do Sol, nos três movimentos, rotação, né? Eu me lembro rotação e outros dois movimentos, revolução, né? E aí, nós já estudávamos aquilo antes de entender que doutrinação é isso. É você aceitar antes de entender. Você não aprendeu aquilo. Aquilo foi lhe passado por pessoas a que você acreditava muito, que eram seus pais e professores. É assim que o preconceito é criado nos Estados Unidos. Como vimos aquela criança de 6 anos de idade, a professora branca, né, dizendo que a menina parecia uma macaquinha, né? Então a gente viu isso, isso é normal, isso é aceitável nos Estados Unidos. Como é aceitável também nos países árabes, nos países, os países maometanos, que o homossexual ele precisa, ele não pode ter direito à vida, e que vidas em outros países, vidas de negros não importam. Particularmente eu creio que vidas de fascistas, porque são contra a lei, vida de nazistas, essas aí não importam. Mas vidas de negros, de homossexuais, de ciganos, essas importam muito. Mas o fascismo sempre vai decidir as vidas que importam e as vidas que não importam. Mas isso é criado. A juventude hitlerista, ela acreditava nisso antes de aprender sobre isso. Então, doutrina é isso. Nós aprendemos através da autoridade. Quando o superego está sendo construído, porque Freud vai dizer exatamente isso. Id, ego, superego. Primeiro o id, que é justamente os instintos. Nós nascemos com os instintos animais, de defecar, de comer, a criança nasce assim. E logo depois ela é educada. Aí é onde o superego nasce. O superego vai ser essa educação que a mãe vai dar para a criança, né? O piniquinho e pro vaso. Esse é o superego, é a educação. Mas até determinada idade, a criança ela não sabe o que está certo ou está errado. Então vai nascer ali, né? O ego nasce a partir de 7, 8, 9 anos, dependendo. A sentinela no portão, então agora a criança sabe, poderá discernir o que é bem e o que é mal. Mas só ela teve muitos anos de aprendizado, não é? Sentimental, que ela não pode ir contra. Daí a gente vê pessoas que têm 10 faculdades de empresa, de gestão, colocando um negocinho e quebrando facilmente. Então, ou quebra facilmente, ou incendeia, ou sabe, ou um ladrão entra, rouba ali todo o investimento daquela pessoa. Tem um verso até na Bíblia que diz: ao que não tem, ao que tem mais será dado. E ao que não tem, até o que tem será tomado. Eu me lembro de um pasteleiro, acaba que faz pastel. Ele precisava de um carrinho para vender os pastéis dele mais longe. E ele comprou um Fusca. E aquele Fusca ele colocou de frente da oficina de Cuica, nosso amigo. Cuica, na época, gostava de tomar todas. E Cuica acordou no meio da madrugada com alguém, amanhecendo dia, aliás, com alguém tentando abrir o carro. Então, Cuica simplesmente foi lá, mecânico,
ajudou o cara a entrar no carro, só que depois chegou o dono e o carro do Fusquinha que ele colocou ali diante da oficina achando que porque tinha luzes não seria roubado, foi roubado o Fusquinha. E você vê cara com carro importados que deixa na praça, no meio da rua e que ninguém nem toca. Então aquele que tem, mais será dado, mas o que não tem, até o que tem será tomado. Por quê? Porque é na criança onde foi plantada as sementes do fracasso. E a pessoa investe todo o dinheiro que tem. E são pessoas inteligentes na área empresarial. Eu conheço uma menina que a gente chama com ela aqui, Zé Pequeno, que tudo que ela faz dá em nada. O que salva ela é o emprego público que tem, porque é um fracasso profissional, porque só vai no trabalho porque é a pulso, mesmo tendo emprego do sonho de muita gente. É o fracasso pessoal, né? É um fracasso intelectual, porque sabe tudo, tem 500 diplomas, 1 milhão de diplomas, não serve de nada. É um fracasso existencial, porque prejudica a vida e a vida dos outros. Mas tudo aí nasce exatamente nesse período dos 9 anos, em que as sementes da pobreza, de tudo, todos os preconceitos, todos os medos são ali plantados. Por isso que Freud iria dizer, Claudinho iria dizer que é a criança que sonha. Então os adultos são crianças e eles precisam desaprenderem aquilo lá que eles passaram para poder destravar a vida e continuar, né? Então na Bíblia a gente vê um Deus fracassado porque a mulher comeu do fruto e iria ser expulso. Toda a história da Bíblia é expulsão, né? Exclusão. Você vê uma divindade que exclui um casal, o primeiro, por um único erro. Depois você vê o casal ali, Adão e Eva, com 2 filhos, e a outra exclusão agora de um assassino. Então a Bíblia não é sinônimo de uma família perfeita. Não tem nenhuma família perfeita na Bíblia. Nós temos Abraão, que quase assassina Isaac. Nós vamos ter famílias e mais famílias que são desgraçadas, né? Até chegar à família de Jesus, que é o grande libertador, o grande salvador, em que o pai sabe, o pai José, ele é excluído. A Bíblia é um livro de exclusão. A mulher é excluída, o homossexual é excluído. Você vai ver muita gente excluída ali. A Bíblia é um livro terrível, é um livro de exclusão. E é o que acontece quando a divindade perde o controle das massas, então ele cria os profetas. São esses profetas. Esses profetas, eles é que vão levar o medo, a palavra da divindade. Temos aí Jonatas indo para Nínive dizer até 40 dias e Nínive será subvertida. Ali é toda uma história de medo. Porque Jonatas não quer viajar, não quer ir para Nínive. Ele busca fugir da divindade. E aí existe, sabe, ondas terríveis, vagalhões querendo consumir aquele barco. E o piloto mor vai e diz, ó, tem alguém aqui que é perseguido pelo seu Deus. Eu acho isso tão importante, eu não entendo porque o evangélico não se debruça sobre isso. É dito que aquele camarada jogou a sorte e viu que um deles estava sendo perseguido pelo seu Deus. Um de vocês está sendo perseguido pelo seu Deus. Porque não só havia Jeová, porque havia outros deuses. Havia Baal, havia outros deuses antigos. E ali tinha pessoas de várias
nacionalidades, e essas pessoas tinham os seus deuses. Deitaram a sorte e viram que era Jonas e jogaram Jonas no mar. E aí o pessoal acredita que uma baleia, a Bíblia não diz que uma baleia, diz que foi um peixe, engoliu Jonas. E Jonas ficou ali no ventre desse peixe durante exatamente 3 dias e 3 noites, que iria reverberar até a, 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 a morte, né, de Jesus de Nazaré, grande paixão, em que pedem um sinal a ele e ele diz: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então as pessoas acreditam piamente que Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele dá o sinal de Jonas, e Jonas não morre. Passa 3 dias e 3 noites, como ele iria passar no túmulo, e ele não morre. Então, o sinal de Jonas, para ser correto, aquele indivíduo não poderia morrer. Então, o que acontece? Jonas não morre. E Jonas vai para Nínive e começa a pregar, e o povo se arrepende. Eu acho que aquele povo não tinha um Deus, não tinha identidade. E aí chega um cara de longe falando de Deus, do Deus dele, e o povo se submete. E aí Jonas fica esperando que Jeová venha e destrua a ilha. Ele não entendeu que o povo se converteu e se humilhou. Então nós temos aí para que serve o profeta. O profeta, ele vai assombrar o ser humano. Né? Você vê que o outro profeta que assombra a humanidade, e assombra mesmo. Você vê que dentro das igrejas evangélicas, quando você começa a olhar ali as coisas evangélicas, as danças, as imitações de umbanda, de candomblé, de coisa, de paganismo dentro da igreja, você vê que é um povo doente, um povo medroso, é um povo doente. E o livro de Jó diz exatamente isso. A gente vai ver que há uma criatura ruim que Deus libera. Porque ali o diabo, o Satanás, ele vai acabar com a vida de Jó sem motivo. Apenas uma aposta entre Deus e o diabo. E no meio desses dois, massacrado vai ser Jó. Perder tudo, filhos, riqueza. Cair numa mendicância a ponto de ele raspar as carnes com caco de vidro, de barro. E ouvir da mulher antes amada: amaldiçoa teu Deus e morre. E aí, no final, o que a gente vê é uma coisa miserável, porque Jó roga a Deus, essa divindade amorosa, e pergunta por que ele está passando por aqui, se ele não fez nada de errado. E a divindade não responde, não pede desculpa, não pede perdão. A quem é você para fazer perguntas a mim? E o pau come, quer dizer, ele se humilha até o pó, o Jó, ele humilha Jó, ele tira tudo de Jó, e depois dessa última humilhação ele devolve, diz que ele devolve o dobro. Eu não entendo como é que um evangélico entende isso, porque eu perdi um gato. Eu tinha uma siamesa, uma gata, dona Micaela Sanches de Alvarenga Peixoto, e eu perdi aquela gata. Só um gato. E hoje eu não quero outro gato por perto. Eu não quero ter o dobro de gato por perto, porque o gato que eu amava era aquele. Eu não entendo como é que os cristãos simplesmente aceitam que ele perdeu todos os filhos dele, perdeu a esposa, perdeu a riqueza, e depois dele ter passado por aquela quebra de reputação, aquela infelicidade, aquela desgraça, Deus deu o dobro. Mas como é que ele pensou em relação àquele dobro? Como é que eu pensaria se alguém botasse 2 gatos? Não, você perdeu um gato, toma aí um balaio de gato. Sabe?
A ausência de lógica, pô, tem que ser um negócio de gente doida mesmo. O negócio de evangelismo é gente de louco mesmo, porque e onde é que está a lógica da coisa? Não existe lógica. A Bíblia é um livro de doido, não há racionalidade nenhuma nisso. Mas é para isso que serve Charles Grazik. É para isso que servem essas videntes. Elas são de fato, não importa se são cartomantes, se não são, certo? Não importa. Eles são simplesmente escolhidos mesmo por essa divindade medonha, por essa coisa medonha, que tem o nome de Javé, Jeová, que o povo chama de Deus. Essa coisa medonha é a coisa que assombra toda a humanidade. E aí, mas essa coisa criou esse mundo. E de Gênesis a Apocalipse, tudo funciona dentro dessa história de terra plana. Quando a gente vai ver Apocalipse, e as estrelas cairão do céu. E o céu se recolherá como uma tenda. E as potências do céu serão abaladas. Como assim? As estrelas cairão do céu? Como assim? Nós temos uma estrela de terceira grandeza que dizem que é o Sol. Nós temos uma estrela aí no universo chamada Canis Majores, eu acho que o nome é esse, que cabe 1 bilhão de sols dentro dela. Que as estrelas que vimos é o brilho das estrelas que vimos são de estrelas que morreram há milhares de anos. Como é que essas estrelas vão cair do céu? A não ser que o céu seja esse firmamento, em que as estrelas, como nós lemos lá em Gênesis, foram colocadas ali. Então essas estrelas cairão daí. Essas estrelas estão aí. Então, tudo acontece através daí. No próximo vídeo, a gente vai falar exatamente sobre dos livros que nós publicamos, Tecnoma, Consciência Artificial, no ano de 2000 e eu creio que 2020, 2021, em que nós recebemos uma canalização sobre uma comunidade reptiliana. Está nesse livro, Tecnoma, Consciência Artificial. Você encontra fácil, tem o nome aqui Clube dos Autores, você encontra muito fácil aí no Clube dos Autores e na Amazon. E este livro, que é Abduzidos, a Operação Paperclip, no Clube dos Autores, só estou usando meu nome, coloquei o nome de outra peça aqui, gente que eu pensei que era gente, não era gente, né? Tipo aquele tipo de gente que a gente diz, quando pensar em vir à minha casa, não venha. Mas o que temos aqui? Abduzidos, a Operação Paperclip. Tá vendo aqui um ET olhando um homem na maca. E nós iremos falar sobre esse livro. E se a NASA não tivesse sido criada para revelar, mas sim para encobrir? E se o mundo fosse muito maior do que imaginamos? E se os alienígenas fossem, na verdade, habitantes da Terra e não visitantes de fora? Essas são algumas das milhares de perguntas que encontram resposta nessa obra, Abduzidos, a Operação Paperclip. Então, sobre Crazy Atlas e outros fenômenos do céu, a gente volta para o segundo vídeo, ok? Comente, curta, compartilha se você gostou. Se não gostou, dê o seu dislike. E vamos aí para o segundo vídeo. Eita!